Boa noite, muito boa noite. Estamos aqui para a nossa live de hoje, falando de amor, relacionamentos, se o amor tem medida. Sejam todos muito bem-vindos. Estou aguardando aqui a entrada do meu amigo Felipe Lacerda. Você que vai entrando aí. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, Rose, seja bem-vinda. Todo mundo que for entrando, só me dá um toque se o som tá ok aí, vocês estão me ouvindo bem. Sejam muito bem-vindos. Vou aguardar aqui o Felipe chegar. Sejam... O som tá legal, gente. Só me dá um toque. Lu, seja bem-vinda. Muito boa noite, muito boa noite, muito boa noite. Esperamos fazer uma live hoje bem animadona e com bastante profundidade, falando dos padrões de relação. Boa noite, Ivan, seja bem-vinda. Prazerzão ter você por aqui. O som tá bom? Maravilha. Então vamos aguardar que só meu amigo Felipe chegar aqui. Ana, seja bem-vinda. Cadê o Felipe? Só aguardando ele entrar aqui. Enquanto isso, vocês ouvem a nossa trilha sonora maravilhosa. Opa, deu pane aqui no... Boa noite, Sônia, seja bem-vinda. Opa, que deu uma pausa aqui no... Deu uma travada aqui. Pera aí, chamando aqui. Vamos ver. Ok. Aê! Aê, Cheguei. Chegou, seja bem-vindo, irmão. Muito boa noite, muito boa noite, muito boa noite. Buenas noches. Você tá me ouvindo bem aí? Tô ouvindo. E aí, tudo bem? Tá ouvindo bem? Joia, perfeitamente. Gente, e antes de começar aqui, eu queria fazer uma prévia aqui, né? Felipe é um cara que eu conheci há 10 anos. Né? 10 anos, e de cara, assim, foi uma pessoa que me tocou muito, né? O Felipe, a gente fez amizade por conta de algumas semelhanças de comportamento, de buscas. Quando eu conheci o Felipe, ele era um jovem buscador, sei lá, tinha 22. Eu falei, cara, o que esse cara tá fazendo aqui, cara? Mano, com essa profundidade toda. Eu ferrado com 34, 35 anos, todo bagunçado. Eu falei, que esse cara nem tempo teve de bagunçar a vida ainda? Nem tem barba ainda. E assim, é um amigo que eu tenho muita tranquilidade e a gente conseguiu construir uma amizade muito sensível e muito profunda e cada vez mais a gente tá junto aqui. Eu já tive o prazer de estar num curso que o Felipe dava, né? Ele tá voltando a trabalhar com esse curso que chama Amor, Para o Amor Dar Certo. Isso. E para mim, assim, eu tive uma experiência muito profunda. Eu estava ferrado na época, variando eu e os meus processos. E foi muito curativo, foi muito tocou muito profundamente meu coração. E a minha ideia de convidar o Felipe hoje é para falar um pouquinho desses processos, né, da busca dele, da proposta dele de trabalho. E aí a gente separou aqui algumas... A gente conversou um pouquinho antes só para dar um pouco de ordem aqui, né, na conversa. A gente separou alguns temas e eu quero que o Felipe se apresente aí para quem não conhece e fala um pouquinho da nossa live de hoje. Meu nome é Felipe Lacerda, sou terapeuta, buscador aí há um tempo, né? Conheço o Tuco já há uns 10 anos, Namastê.
E, cara, eu sou terapeuta, eu trabalho basicamente com constelação. Uma das bases fortes do meu trabalho é a constelação, né? Tanto nos grupos quanto no atendimento no consultório. E a psicologia formativa, que é uma linha mais corporificada, mais corporal aí, dos trabalhos, onde inclui todo o processo emocional, psicológico, mas também com a atitude do corpo, também trazendo o sentir, também trazendo em como você se comporta, em como você de fato se usa no mundo, de fato toma à frente as relações, no trabalho, na vida afetiva, na vida financeira, enfim. Não fica só na cabeça, na ideia, na linguagem e nem só muito também mergulhado na emoção. A gente de fato trabalha com comportamento também. Então é uma linha um pouco diferente, um pouco atípica do tradicional, mas essa é outra linha forte que eu trabalho principalmente no consultório. Perdão. E aí a ideia do Para Amor Dar Certo é meio que essa junção das duas coisas, pensando em relacionamento, pensando em relações. Sim. Então, e até na nossa conversa prévia, até para quem está aqui junto com a gente entender um pouquinho da linha de pensamento, né, aqui para quem está assistindo, a gente pensou umas três formas de bate-pronto, assim, né? De padrões de relacionamento disfuncionais, desordenados. Uhum. A gente vai falar um pouquinho, né, dessa leitura da constelação, da formativa, e uma das coisas que eu gosto muito, mas muito, porque eu acho que como todo mundo que vai buscar algum processo de crescimento pessoal, às vezes fica num discurso, numa teoria que me dava angústia. Quando eu conheci Renascimento em 2009, foi o primeiro contato com algo que era funcional. Ó, você vai entender isso daqui, você vai fazer isso aqui com isso aqui. Sabe, você tem esses caminhos para percorrer. E para mim, isso foi transformador mas de um tanto, que transformou a minha vida. Quando eu conheci constelação, e aí eu ouvi a história de postura, que fala-se muito na constelação, eu falei, cara, eu já conheço de algum lugar. E aí, quando eu fui conhecer mais profundamente, profundamente dentro do meu limite, né? Não fiz formativa, nenhuma formação de formativa, mas fui conhecer a teoria. O Bert Hellinger, né, ele bebeu com força, ele fez formação com o Stanley Kellerman, que é o criador da formativa. Então, a gente vê que muito da herança que a constelação traz de caminho pragmático, caminho prático, vem dessa herança corporal que eu acho fantástico. Vem desse lugar, né? Isso é muito interessante, porque o Hellinger, ao longo da história dele, a gente conhece, né? Na formação, as pessoas interagem com isso. Onde ele tem algumas fontes, né? O Erickson, a Sartir, ele vai pegando algumas referências terapêuticas que ele foi trabalhando e desenvolvendo, e pouco se fala do Kellerman, né? E é muito interessante isso. Quando você descobre que é dali que ele trouxe o olhar para a dinâmica relacional, o olhar do corpo, as falas também, é muito ali da formativa. Então, encaixa, né? Fala, caraca, foi daqui, aqui é a fonte, né? E ele teve, ao longo da vida dele, ele teve essa interação com o Kellerman, que é da formativa. Isso é bem massa, acho que complementa. Sim. E dentro da sua experiência, e até é legal assim, o que você mais se deparou, não só na sua vida pessoal, mas no setting terapêutico, nas vivências, nos grupos, 3 padrões que são mais comuns de desordem em relação? O que você conhece, o que você percebe, né? A queixa das pessoas, né? De trazendo, tanto analisando quanto as pessoas trazendo, né? Dificuldade de relação. As 3 que a gente pensou, a gente conversou um pouquinho, pensando assim, acho que as 3 principais, uma de excesso de... alguém tem uma queixa que complementa, né? Sempre, praticamente, são 2 pessoas. Então, ou a queixa é um excesso de, eu faço muito pela relação, eu faço muito pelo outro, eu tô cansado, eu não aguento mais, é sempre eu tenho que resolver. Essa é uma das principais queixas, né? Então, eu faço muito pela relação, resumindo, né? E o outro não faz, o outro não tem uma devolutiva, eu não sinto a mesma coisa. Ou a queixa ao contrário, a relação, a pessoa não me faz, que é o contrário, né? A pessoa não me dá nada,
Ah, eu tô aqui, legal, mas, poxa, a pessoa não faz nada por mim, não faz nada pela relação, parece que ela não tá inteira, parece que ela não quer, parece que não vai para frente. Então é essa queixa desse desequilíbrio entre as partes, desse desequilíbrio entre o fluxo mesmo, né? O dar e receber, o fluxo da relação, quanto as pessoas se colocam, né? Essa é uma das principais queixas, a gente pode até falar um pouquinho mais sobre ela. Vou falar das três, aí o pessoal já fica Sim. ciente aí das três. A outra é indisponibilidade, então a indisponibilidade ela pode ser tanto quanto uma pessoa que está na relação e tem a vivência da indisponibilidade. Então, por exemplo, relações onde tem triangulação, né? Então, onde tem eu tô com uma pessoa e essa pessoa está com alguém, ou seja, um amante, né, uma traição, ou eu sou a terceira pessoa, né? Então tem essa triangulação. Isso representa uma indisponibilidade, ou seja, eu tô com alguém, eu tô me relacionando, mas essa pessoa está indisponível para vincular comigo, para se relacionar comigo. Né? Essa é uma forma de disponibilidade, e a outra é não conseguir encontrar alguém mesmo. Né? Não conseguir. Sim. Não consigo, tô solteiro, poxa, conheço pessoas, ou eu conheço e não vai para frente, míngua, antes mesmo de acontecer algum vínculo, alguma conexão, ou não aparecem pessoas para mim disponíveis, ou o famoso dedo podre, né? Quando aparece, eu escolho a dedo a pessoa que vai me ferrar, que vai me quebrar por dentro, que vai desorganizar minha vida, vai, desculpa o termo, mas me descaralhar da cabeça, né, onde a pessoa fica totalmente perdida ali, totalmente cheia dos padrões, cheia dos alertas, cheia dos processos emocionais ativados ali. Então, essa é a indisponibilidade, né? E a outra coisa é a dificuldade de intimidade e profundidade, né? Então, às vezes, pessoas que estão numa relação há um tempo já, e o tempo é variável, né? Seja um ano, 3, 7, 15, sei lá, mas não consegue aprofundar na intimidade, ou seja, eu tô tanto tempo com a pessoa, mas tem uma sensação de que você não conhece nada da pessoa, né? Então, esse desafio, essa dificuldade de aprofundar a relação, de criar mais intimidade, de se vulnerabilizar perante alguns processos individuais e trazer profundidade para a relação mesmo, né? Porque a relação ela é construída para a gente ir aprendendo mais sobre a gente, ir evoluindo e desenvolvendo. Sem profundidade não cria raiz e não cria grandes frutos e grandes desenvolvimentos. Então, agora que você me descreveu para todo mundo, vamos falar, como é que a gente resolve? Dando trabalho. Então, a minha curiosidade... Uma das coisas, desculpa te cortar, mas como que a gente resolve? Hoje é uma solução, né? Um caminho. A gente falar sobre isso, tocar nesses temas, porque às vezes pra gente como é terapeuta e já vive um processo, o que eu percebo que parece que são temas simples, mas às vezes só de conversar com a pessoa... Você parou para pensar se a pessoa está disponível para você? Nossa, nunca parei para me perguntar isso. É uma pergunta que parece ser simples, mas só de você tocar nesse assunto, começar a criar essa interação com esse assunto, com esses assuntos que a gente falou, né, que eu falei, isso já é um caminho. Já é um caminho de resolução. E até interessante para a gente... eu gosto muito de tirar mística de qualquer coisa, né? E até quando a gente fala de relacionamento, até a gente conversou isso antes, né? Qualquer tipo de vínculo que a gente está falando aqui é um relacionamento, né? Qualquer coisa que crie laço é um relacionamento. Porque muitas vezes eu posso ter, só para dar um exemplo bobo assim, eu posso ter um relacionamento com os meus pais e não ter intimidade, não ter profundidade. Sabe? E aí, né, fazendo um spoiler, né, da profundidade de conversa, o meu entendimento de relação passa por essa forma de entender o que é se relacionar. Então, qualquer coisa... E eu falo que eu brinquei até com a minha história, mas eu percebo hoje, Tuco, eu percebo como que eu me organizei para me relacionar, né, usando até a linguagem informativa, e eu consigo... com pequenos momentos de consciência e fazendo alguns ajustes. Tuco, você tá assim numa forma de se lidar que tá ok para você? Não, eu tô passo a passo me experimentando hoje, né? Eu falo que eu tô dentro de uma dinâmica que não tem um nome para mim, mas assim, tem um vínculo.
E eu tô Uhum. me construindo nessa dinâmica para me perceber, para ver assim, "Meu, como é que eu consigo entrar mais, deixar que a pessoa me acesse mais, sabe? E numa percepção de entrar mais profundamente, seja lá uma amizade, seja lá Uhum. a minha relação com os meus pais, Afetiva, né? seja lá uma relação afetiva ou sexual. Como é que Uhum. eu ofereço um espaço e eu dou conta de não me perder no outro, que era meu rolê mais comum, e Uhum. não me fechar. Para mim, esse é o meu trabalho maior é não fugir, sabe? É ficar, Sim. Não é bater em ficar retirada. é, e enfrentar o medo, o colapso, né? A insegurança. Para mim, tem sido um movimento muito massa, assim, e eu, sei lá, eu gostaria que você me falasse da sua perspectiva aí, do seu trabalho com dinâmicas de relacionamento, aprofundar um pouquinho nessas desordens que a gente falou aí nas três, né, de Dos três temas, ou você isso. quer. Vamos Não, continuar nesse aí que você já falou. sim. Você já deu exemplo seu de intimidade, profundidade, né? De ir se experimentando. E quando você falou, né? Eu achei interessante, quando você fala do. Ah, eu estou me experimentando nesse meio do caminho, né? Entre me acionar um botão e eu sair correndo, né? E não quero, ou não dá conta, e se assustar e sair. Ou eu me fecho e não me relaciono mais, Uhum. existe um processo no meio do caminho. Uhum. Principalmente um processo de autorreferência, de autopercepção, que é o que você está falando, eu estou me experimentando, e é bem isso, esse é o passo a passo. Você vai se experimentar. E aí uma das coisas que eu falo no Para Amor Dar Certo, no workshop, que eu até comentei contigo que eu incluí isso, né, que é a visão da formativa, é o processo de proximidade e distância. Então, um contorno dentro de uma relação. E novamente, né, reforçando, é uma relação entre eu e um amigo, eu e meu familiar, eu e um amigo mais próximo, né, um amigo que eu tenho maior intimidade, eu e meu chefe, eu e um relacionamento afetivo, seja ele pontual, né, ou seja, uma ficada, um encontro, ou seja ele uma estrutura mais longa, mais acordada, um relacionamento mais estável, né, um Uhum. namoro, enfim, seja o que for, um casamento. Então, dentro disso, é importante a gente parar para pensar e notar como que a gente regula proximidade e distância. Como que eu regulo o quanto o outro vem e o quanto eu, opa, pera, calma, tá muito para mim. Porque Uhum. quando você consegue perceber que tá muito para você, você consegue fazer um processo de comunicar para o outro. E aí você não precisa bater em retirada, por exemplo. Porque bater em retirada é uma reação, é uma questão de Sim, sobrevivência. Eu vou sair sim, daqui porque aqui eu não dou conta. Isso está pronto no nosso sistema, sim, né? No nosso sistema, no nosso tronco cerebral, é sobrevivência. Seja ela física, ou seja, uma ameaça real à minha vida, ou uma ameaça à meu emocional, minha integridade emocional, que também é uma ameaça. sim, Então eu sim, reajo, eu fujo, eu bato em retirada. Então quando eu aprendo a notar em mim mesmo, poxa, calma aí, sei lá, o Tuco tá me amando demais, vamos colocar assim. Então, sim. opa, peraí, o Tuco tá vindo muito, o Tuco tá Sou aí. desses, sou desses. Como que eu noto esse demais? Porque É, geralmente a gente só percebe o quê? Tá muito. Eu vou é, sair daqui. Tem algo errado. O que, que é o que tá errado? Poxa, tá muito para mim. E não significa que não necessariamente significa que o tu que está fazendo muito. sim. Nota, né? O julgamento ele não vem pelo outro. É uma autopercepção. O movimento que o outro está fazendo tá muito para mim. Então, Uhum. eu não estou dando conta de mim, dessa sensação, dessa proximidade, desse amor, desse calor, seja o que for. Como que eu aprendo opa, Tu, olha, quando você faz isso, para mim é muito. Eu não consigo dar Uhum. conta de todo esse amor, e Sim, estou falando amor, seja a atitude que for, seja ele cuidando da minha casa para mim, seja ele me ligando e perguntando como é que eu estou todos os dias, seja o que for. Então, sim. opa, tá muito. O outro pode ter, e é isso uma das coisas que eu acho mais valorosas nas relações, e vamos tanto da minha vida pessoal como profissional, é você poder dar o direito do outro se reorganizar. Sim. Em vez de eu bater em retirada, eu tiro o direito do outro de poder se reorganizar, se perceber, aprender e crescer. Então, quando você comunica, você dá o direito do outro poder se relacionar com você, Sim. poder construir algo Sim. novo e Sim. aprender. Poxa, tô muito mesmo, calma, deixa eu dar uma segurada. E aí eu posso ficar Sim. na relação. Eu não Sim. preciso correr, eu posso continuar, eu posso Sim. sustentar mais um pouco.
e aprender mais nessa relação. E então, aprofundar. Uma camada se cria aqui. Quando eu falo tá muito, opa, aprofundei um pouquinho. A gente já tem essa relação de intimidade, de eu posso comunicar. Você pode relaxar comigo que eu vou te comunicar quando tiver muito. Sim. Isso é uma das coisas que tem no curso que a gente conversa. É uma forma de trazer profundidade. Sim. É você notar e comunicar. Eu até queria dar um exemplo. Tem uma dinâmica que você faz no curso, não, claro que eu não vou falar para não estragar o curso, né, cara? Depende da dinâmica, a gente pode até falar. Não, eu quero falar é uma dinâmica que vem da ideia da constelação, eu só consigo, como você está falando, me reorganizar se eu entendo como eu funciono também. Sim. Então, isso significa que, para mim, quando eu entendo o referencial, né, o que eu signifiquei, o que eu significo como relacionamento, e esse eu acho que é a ideia. Assim, não significa, gente, sendo muito honesto, e eu gosto de sempre ter essa comunicação assertiva. Não significa que você vai fazer um curso, que você vai fazer constelação, que você vai fazer uma sessão de terapia, ou, eu vou fazer um mês de terapia, que você vai ficar o supra-sumo. O megazord dos relacionamentos. Você não vai. É o supra-sumo das relações. Não vai. O lance quanto mais você conhece o que você entende como referencial, e por isso que eu estou querendo falar, que entender profundamente que eu gostando ou não, eu sou o resultado do referencial que eu tenho dos meus pais, seja ele, os pais não estavam. Então, eu sou o resultado desse referencial de pais ausentes. Os meus pais estavam muito, estavam pouco, estavam de mais, de menos. Então, entender que o meu corpo se organizou para se relacionar com o mundo a partir desse referencial. E não adianta eu querer ficar fugindo para o outro extremo, né? Ou querer fazer ou querer seguir modelo. Uma grande mudança, uma coisa muito distante de mim. Ou querer achar que vai ter cartilha. Olha, papai e mamãe fizeram isso aqui, ó, vai dar bom. Se eu seguir essa cartilha aqui, vai dar né? E para mim, eu falo que viver nessa instabilidade, que é se relacionar, sabe? Para mim é bem essa gangorra entre se experimentar. Falar, opa, fui muito. E até eu brinquei com uma pessoa que estava falando e falou assim, putz, a gente só se perdeu um pouquinho, eu pisei no seu pé, sabe? Sabe, tipo, é uma dança, é isso. O exemplo que eu dou, sou gangorra, o exemplo que eu dou é uma dança, é isso. É uma dança. Você vai dançando. Pisei no seu pé, não era uma intenção. Como é que a gente respira? Não é intenção de machucar. E isso é importante. Quando você percebe que você pisou no pé, você pode comunicar para o outro, opa, pisei no seu pé. Foi sem querer. Entende? Foi uma referência minha, né? Trazendo o nosso conteúdo terapêutico. Poxa, foi uma referência minha. É uma referência minha pisar no pé das pessoas. Eu acho que isso é normal. Aí o outro vai te falar, não gostei, doeu. Opa, vou aprender a dançar sem pisar no pé, por exemplo. Então eu vou me especializar nisso. Eu vou fazer... E aí, quando eu vou, é individual. E aí, falando um pouquinho desse... Que a gente falou, eu faço muito, eu faço pouco, né? Puxando esse gancho. No faço muito, faço pouco. Isso é uma das coisas que a gente fala também no curso de... são dois núcleos, né? Eu estou fazendo esse gesto que é justamente isso. Imagina que tem dois círculos em volta de você. Então, dentro de você, indivíduo, você tem um espaço seu. É um espaço pessoal. Sim. O relacionamento é a junção disso. Mas não a mistura disso. Sim. É diferente. Você está aqui como indivíduo, escolher se relacionar e sustentar isso. E saber, gente, isso é fundamental. Saber fazer isso aqui. Saber voltar para cada um no seu espaço. Eu tenho a minha vida individual, a pessoa tem a vida individual dela. A gente se aproxima, a gente constrói juntos, mas tem coisas que são individuais. Né? E é justamente isso da dança. Tô aqui, pisei no pé, fiz um movimento onde machucou o outro. Comunicação, percebi, legal, não foi bacana, vou aprender, vou melhorar. Como que eu melhoro? Eu volto para o meu individual e vou atrás de recursos. Vou fazer minha terapia, vou fazer um curso, vou fazer seja lá o que for. Não é eu exijo de você me ensinar. Isso acontece. Eu exijo que você me ensine.
Não, agora você vai ter que me ensinar. E aí entra no que? Essa pessoa começa a ter que fazer pela outra. Sim, Então essa sim, pessoa ela abre sim, mão dela e começa a ensinar o outro, sim, a educar o outro. sim, Aí entra numa das distorções que é eu começo a virar adulto do outro. Começo a sim, infantilizar o outro e virar adulto do outro. Ou seja, sim, num termo mais claro, eu começo a virar papai ou mamãe do outro. Eu sim, sim, fico sim, no processo de educação. Não, calma, pera. Quem educa é pai e mãe, quem educa é adulto, sim. uma criança. Essa pessoa ela tem recurso para ir atrás e formar algo para ela. Né? Sim. Aprender a dançar, no nosso exemplo, sozinha, para depois ela chegar junto e opa, tô melhor agora. Tô mais equilibrado, tô mais saudável, tenho mais recursos para Sim. oferecer. Né? Tem uma coisa que eu sempre converso, né, que eu falo muito sobre, que para mim faz muito sentido, até como construção. Não é um aprendizado que eu tenho natural. O meu aprendizado natural é de me misturar. O Uhum. meu aprendizado familiar sistêmico é da mistura. Então, para mim oferecer espaço para o outro, para a autonomia do outro, é uma lembrança. Eu falo, putz, eu tenho um movimento de eu chegar e tomar conta. É muito Uhum. comum para mim. E eu respirar e oferecer esse espaço para o outro. Falar, ó, eu tô aqui, me sinaliza, porque senão eu vou muito, sabe? Uhum. E eu comunico, você falou, eu tenho como referencial isso daqui. E eu quero construir algo que é sustentável. Então, se eu ficar indo muito, eu vou ferrar com a gente, sabe? No meu ir muito. Por exemplo, é como se fosse uma dança, né? Tem dança que um vai mais e o outro vai menos. E tem dança que é Sim, igual, né? Então, na dança que é igual, poxa, se eu começar a tomar o palco, vamos dizer assim, sim, entende? Vou sim, tomar o palco só pra mim, me avisa, porque às vezes eu faço isso. Às vezes eu sim, gosto de estar no holofote, de ser a estrela da sim, relação e tomo espaço, tomo atenção, tomo sim, sim, energia, tomo mesmo. Então é legal isso, é a comunicação. Poxa, eu percebo isso. Aí, pegando esse gancho e trazendo referencial que você falou da outra, né, no outro tópico, quando a gente fala no Para Amor da Seta, a gente traz isso para a gente começar a investigar da onde vem a nossa forma de relacionar. Essa é uma uhum, pergunta que eu costumo dizer para as pessoas que geralmente a gente não vem de fábrica você parar para pensar, ah, vou me relacionar, tá? Que tipo de relação eu quero ter? Qual que é a minha forma de me relacionar com os outros? O que uhum, eu quero numa relação? Essas perguntas a gente não é ensinado a se fazer. Mas dificilmente a gente para pensar sobre isso. E no curso a sim, gente vai parar para pensar sobre isso. E uma das perguntas que é qual é a minha forma de me relacionar é onde a gente vai investigar, como o Tuco falou, ah, a minha família tem uma forma de se misturar, a minha também. Então, né, opa, como que é isso? Da onde que eu aprendi a me misturar? Nossa, foi em casa, foi na minha criação. E aí tem um peso significativo isso, gente, porque é memória e memória vivida. É do seu desde que você nasceu até o tempo que você sai da casa dos seus pais. É esse tempo de treinamento que você tem a se misturar com os sim, outros. sim, Não adianta você ter um insight agora nessa live e falar, nossa, eu me misturo, vou parar de me misturar. Ok, você pode até ter um insight, mas sim, você fazer concretamente é um desafio. sim. Entende? É E, um desafio. Você tem que formar um jeito novo. sim. E você falou agora de formar, de notar, e é bem assim, eu não faz muito tempo eu tive essa experiência de querer entrar nesse jeito de me Uhum. misturar, de fazer, só que eu tava querendo fazer um movimento inverso também, que era me afastar total, sabe? E Uhum. para mim, o colapso para mim é ficar no lugar que eu não conheço, que é me manter com o coração disponível, aberto, sem sair da relação. Isso. E dá uma E tá sensação, vulnerável, né? Tá e dá uma, vulnerável. Tanto pro dá uma outro quanto sensação pra de você. insegurança. E, É e, é, e bem isso. isso daí, sabe? Cara, foi louco que eu notei isso em mim, o pavor que eu tava, assim, cara, eu tô. E eu acho que é essa brincadeira que a gente fala eu só consigo organizar algo que eu conheço. Então, para mim, Uhum. para eu entrar em contato com essa parte minha que tem medo, né, de se vincular, para mim foi um ganho, foi uma delícia me sustentar. Falei, cara, eu tô apavorado, eu não sei aonde que eu Uhum. vou chegar com isso aqui, mas eu quero ficar, eu quero experimentar como é que é ficar Experimentar. com.
sabe? Foi uma coisa que a Célia falou aqui nos comentários, o quanto é importante a gente se dar a chance e a oportunidade de se experimentar em lugares novos. Sim, sim, Isso é sim. crescimento, né? Na Sim, prática. Isso é autoconhecimento sim, na prática. sim. Quando você falou, eu me sustento no meu medo, tô aqui com medo, tô aqui inseguro, tô aqui estranho pra cacete, né? Nesse Uhum. lugar, mas estou me conhecendo nesse lugar. Isso é autoconhecimento de fato, na prática. Não é só uma ideia, não é só um insight. É uma experimentação de si. Né? É Sim, uma autopercepção, é uma autoformação. Você está ali formando algo para você, experimentando, criando mais repertório, criando mais possibilidades para você. Né? E como você falou, é difícil, porque a minha referência é essa, do passado. Né? Eu cresci misturando. Beleza. Entendi ao longo da minha vida, né, ao longo das minhas relações, e eu tô falando por a gente, né, por nós dois, eu acabei me machucando um monte com esse meu jeito de me misturar. sim. A tendência, e foi o que eu vivi, como você falou agora o exemplo, opa, peraí, então já sei. Vou fazer o contrário disso. Eu vou me Uhum. fechar. Em vez de me misturar, eu me fecho. Sim. Só que aí não tem relação, não tem crescimento, não tem desenvolvimento. Né? Então, só existe um caminho aqui. Você adquirir recurso, autopercepção, autoconhecimento, para você aprender a se relacionar com alguém e aprender quando eu estou misturando, para eu dosar isso aqui, e quando eu estou me fechando e aprender a dosar isso aqui. Então, Sim. quando eu vou aprendendo isso, eu vou formando um novo jeito, um jeito meu, um jeito individual, um jeito pessoal de funcionar. Porque o meu Uhum. jeito, esse que eu tenho pronto, vem da família. Não é teu, é Sim. familiar. É uma Sim. referência familiar, é maior que você. Isso está pronto. Então, poxa, quando eu aprendo a dosar isso, eu estou criando o meu estilo. O estilo do tu se relacionar. Quando você está falando, eu estou numa relação onde eu estou me experimentando, é um jeito novo. Você não tem repertório nenhum. Você está criando o mapa, né? Dando um exemplo, você está formando o mapa agora. Sim. Né? Esse Então, caminho não existe. e até você falou de referencial, até a minha experiência como homem era um referencial. Tipo, do meu pai, né? Ah, o cara que era provedor, que era isso. Só que assim, também vem os referenciais negativos, né? Que é Sim. Quando a referência ela vem tudo, né? É o pacote. é tipo do lance da falta de limite para um monte de coisa, dos Uhum. vícios. Eu trazia comigo essa história. E Uhum. para mim, está sendo um momento muito novo, até porque eu estou morando sozinho e tal, eu tô experimentando como que é ser eu de um outro jeito, sabe? Uhum. E isso, Como ser você como homem, né? Você está querendo dizer. isso É mesmo. você como um indivíduo, como homem. Isso. Tá sendo. E é aí que eu falo que não significa que, só porque eu tenho um monte de conhecimento, eu dou aula disso, faço aquilo, que a experiência termina. Isso é Sim, uma com coisa, certeza. sabe? Eu acho que esse ganho de experiência que, quando a gente vai fazer um processo terapêutico, quando a gente vai fazer uma vivência, quando a gente está aqui conversando, quando eu consigo estar em relações onde a gente vai se experimentar, até mesmo, até para trazer um referencial mais próximo, a nossa amizade só sobreviveu porque a gente foi ajustando algumas coisas, Com certeza. sabe? Tipo, Com tem certeza. algumas coisas que são comportamentos seus ou comportamentos meus que Uhum. a gente precisa renegociar. Pera, ô, Sim. filho. E muitas E, vezes dá um espaço, né? é, Acontece de vez em quando esse espaço, né? Cada um lhe dá e aí depois, espera, vamos reconversar, vamos é, renegociar, vamos ver como é que a gente lida com isso daqui. sim, Né? Ou até mesmo como você falou, né? Da dança, poxa, você pisou no meu pé. sim, Ou, putz, percebi que pisei no teu pé. Como que a gente vai lidar com isso? E aí sim, trazendo, abrangendo relações, a gente está falando bastante de relacionamento afetivo, porque relacionamento afetivo é mais intenso, sim, sim, principalmente relações onde você convive com a pessoa, é muito mais intenso. Eu acho que é a forma mais intensa que se tem, né, de relações é quando você vive com alguém, quando você escolhe dividir uma casa, sim, enfim, uma vida. sim, Né? Mas relações não tão intensas quanto amizade, até com chefe, com funcionário, com pessoas do trabalho, né? São relações também. Então, menos intensas, menos profundas, sim, mas
também tem que ter essa dinâmica. Isso que a gente está falando é geral, né? Para todo tipo de relação. Não necessariamente uma específica como afetiva. Então, aprender esse limite do outro, esse dosar de quanto eu vou, quanto eu não vou, tomar referência. Poxa, como que é o meu jeito? Né? Aprende você como que é o seu jeito para que você possa chegar numa relação mais transparente, mais inteiro. Né? Porque você Sim. sabe. Não é o outro que tem que saber sobre você. Você que tem que Sim. saber sobre você. Sim. Esse dia inteiro, assim, até para mim, assim, só entender alguns referenciais que eu aprendi não foi o suficiente até eu conseguir construir algum. Nossa, cara, eu entendi que, por exemplo, eu gosto disso. Só que no meu referencial, olha que interessante, né? Eu, Tuco, tenho os meus gostos, tenho a minha forma de entender o que é amor. Tenho a minha medida e tal. Só que nem os referenciais que eu via fora do meu sistema, tipo assim, televisão e tal, ou nem os referenciais que eu via dentro do meu sistema, o jeito do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, esses dois jeitos não me preenchiam. E aí, para mim, está sendo uma forma. Como é que eu gosto de ser? Né? O que é eu por inteiro? Saca? Então, e para mim está sendo uma experiência de eu viver da forma mais honesta e autêntica possível, que é bancar o meu jeito e falar, cara, não, eu gosto disso. Eu só estou afim disso. Nesse momento, eu não quero tanto, eu quero isso. Eu quero me relacionar com você, mas eu tenho alguns acordos que eu quero fazer antes de a gente ir para um vínculo, sei lá, seja lá o que for. Sabe? Eu acho que é bem isso que você falou, né? Você só vai descobrir o teu estilo quando você conseguir se dar esse contorno, né? Se dar essa sustentação. Quando você fala da família e dos filmes, né? O amor hollywoodiano, assim, são as principais referências que a gente tem. A gente tem a referência vivida, que é a referência familiar, que essa tá pronta, essa a gente não acaba formando por sobrevivência mesmo, né? E tem a referência dos filmes, que é onde a gente tenta imitar, a gente tenta pegar pra gente. Né? Então, dentro de casa foi uma bosta, e aí beleza, então não quero isso, mas o que é um amor saudável? O que é um amor feliz? Pô, é aquele do filme. Caraca, o cara faz isso, pô, piquenique, né? Eu lembro do Sam, um grande amigo, né? Você também já fez curso com ele. É o piquenique, é a câmera lenta, né? E aí ele fala, quantas vezes você estava apaixonado pela pessoa, a pessoa chegou e a câmera da tua vida parou e ficou em câmera lenta para a pessoa entrar? Ou a pessoa foi devagarzinho assim na sua direção? Nunca. Isso é coisa de filme, não existe na vida real. Sim, entende? Sim. Então, às vezes a gente tenta reproduzir isso e se frustra. E aí é outra dor que a gente gera em nós mesmos. Porque a gente tenta fazer algo que parece ser bom, não conseguimos, porque o que o filme mostra não vou dizer, vou dizer, é impossível. Não tem como, até pelos efeitos especiais, não tem como. Né? Câmera lenta, piquenique. Pô, faz um piquenique no Parque Ibirapuera. Pô, vai ter um monte de gente no Parque Ibirapuera, cara. Você não vai conseguir ter só você, lindo, belo, esbelto. Vai ter mosquinha, vai ter cocô de... Vai ter cachorro da outra pessoa correndo no meio do teu lanche, entendeu? Vai ter um monte de coisa. Então não é possível fazer o cinema. E aí a gente gera uma outra frustração. E essas frustrações, essas referências, essas experiências de frustrações e de dor que a gente vai acumulando, começa a fazer a gente se fechar pro amor. Começa a fazer a gente, como a gente falou, o processo de eu vou começar a me fechar. Começa a me encavernar. Eu vou entrando na minha caverna pessoal, vou fechando meu coração, vou criando uma blindagem emocional mesmo. E, às vezes, a pessoa simplesmente desiste de buscar relações, né? Ou, às vezes, a pessoa até tem relacionamentos, mas totalmente superficiais, né? Totalmente superficiais. Então, fico com uma pessoa aqui, fico com outra ali, não aprofundo, eu não deixo a pessoa chegar. Sim. Né? Eu não consigo sentir a pessoa junto comigo, eu não consigo vincular, eu não consigo me aproximar de fato. Eu fico só no superficial, eu fico só no... Eu quero... Eu vim, acho que essa noite só para ser a cobaia. Ótimo, eu tô disponível para isso também. Antes de você falar, Tuco, deixa eu mandar um beijo pro meu avô. Meu avô acabou de mandar mensagem aqui, ó. Tô na tela. Boa noite, vô. Boa noite, vô.
Eu vou lá do Rio. Acho que você não chegou a conhecer ele, não. Não, não conheço, Jorge, não. lá do Rio, não conheço. Eu vou, querido. Quando você foi falando disso daí, e olha que interessante, a gente, voltando lá para o começo, do jeito de fazer demais. Uma das coisas que eu saquei, né, nesses processos todos sobre mim, eu sou um homem muito sensível emocionalmente. Tipo, para mim, a minha forma, a minha construção pessoal foi de sensibilidade. A forma que eu encontrei de criar essa barreira de sensibilidade foi fazendo muito. Então, eu era o prestativo, sabe? Então, enquanto eu estava fazendo muito, de certa forma, eu mantinha as pessoas distantes. Olha que interessante. No fazer muito, eu dava uma distância. O que eu estou experimentando? O que eu estou experimentando hoje em dia, que é como é que eu deixo as pessoas chegarem mais próximo e me sustentar na minha sensibilidade. E às vezes dá um toque. Falar, só toma um cuidado, que às vezes para mim isso é muito. Sabe? Olha que interessante, né? Olha que interessante que você está falando, né? Isso que você falou de colocar para você mesmo, sacar, pô, eu sou um homem sensível, isso já é um monte já. Né? Dentro do processo, isso é um monte, né? Mas olha que interessante, por você ser sensível, muito provavelmente você sentir que qualquer movimento das pessoas era muito para você. E a tua forma de reagir foi imitar, né? O negócio da referência. Eu comecei a fazer muito também. Sim. E aí, olha que interessante, quantas vezes talvez o seu muito não acabou machucando o outro que era sensível também. Sim. Olha que louco, olha que loucura que a gente entra quando a gente está no processo de dor e defensivo, né? Então, você aprender a voltar em você, e falar a tua verdade, bancar a tua verdade, que é um desafio para nós, né? Como homem, o referencial que a gente tem é homem não pode ser sensível, né? Esse referencial ele ainda ele é existente. Então, em vez de eu bancar isso, eu começo a me defender de mim mesmo. Porque quando você faz muito, você está mais no outro do que em você. Você está mais para fora do que para dentro. Sim. E o quanto isso afasta dos outros. Aí pegando o gancho que eu falei uma das queixas das pessoas às vezes, eu faço muito e o outro não faz nada. Esse exemplo que você deu é perfeito. Né? E aí para as pessoas pensarem, se você é a pessoa que se queixa de que você faz muito na relação, nota. Para observar alguém fazendo faxina e você sentado no sofá. Você consegue chegar perto dessa pessoa? Nem tem espaço, porque a pessoa está tão envolvida na faxina, arrumando e faz aqui, faz ali, faz ali. E você está de fora, você fica até será que eu falo? Será que eu não falo? Será que eu ajudo? Será que eu não ajudo? Porque o outro está fazendo tanto que você não consegue nem chegar próximo do outro. Você não consegue nem se aproximar. Eu dei o exemplo da faxina aqui, que é um exemplo supérfluo. Mas é na vida, sabe? Às vezes eu estou tão empenhado em fazer pelo outro, em cuidar do outro, em ajudar o outro, em dar atenção para o outro, que eu acabo esquecendo de mim, isso é fato, e o paradoxo o outro não consegue nem receber tudo que eu estou fazendo. Porque eu estou fazendo tanto que ele está só recebendo, e fica aqui, tá, beleza, eu tô com um monte de coisa que você está me dando. Mas, poxa, eu estou tão cheio de coisa que você me deu, que eu não consigo nem soltar as coisas para ir lá e fazer também, para ir lá e te oferecer algo. Eu tô tão cheio de coisa que você me deu que eu não consigo me colocar para te oferecer nada. Sim. E acaba criando um afastamento. Agora você tá falando assim, eu falei, cara, o que eu tô de fazer? Eu ia falar assim, o que eu tô fazendo diferente que eu tô tendo uma experiência diferente? Na verdade, eu tô deixando de fazer. Isso, que também já é fazer. Então assim, eu tô percebendo que em muitas relações, de várias formas, com os meus pais, com os meus amigos, com relações afetivas, eu tô experimentando ficar nesse não fazer e me lidando mais com o que o outro me traz também. É esquisito, é muito estranho, porque é algo que eu não sei como que é o resultado, né? Do que eu já treinei muito tempo fazendo. Então, para mim, tá lidando com a emoção do outro, tá recebendo o outro como ele é, com tudo que ele é amedrontador, sabe? Me dá medo, porque às vezes eu posso me lembrar do quanto que era receber muito, mas tá sendo um vínculo, eu tô sentindo vínculos mais profundos. E eu tô falando isso na nossa amizade, com a Adriane, que tá aqui também, que é outra amiga e parceira, com essa
construção de afeto que eu estou experimentando, com várias relações que eu estou tendo com os meus alunos, um monte de coisa que eu estou percebendo que eu estou muito mais sensível. E é interessante, eu estou conseguindo construir relações que eu consigo sustentar, sabe? Isso para mim está sendo assim, e é interessante que eu te falo e eu percebo uma emoção em mim. E sustentar, vou colocar só um adendo para você, para complementar o teu processo, né? Sustentar não significa que você não sustentava antes, mas o agora eu consigo sustentar fazendo menos esforço. Sim. Gastando menos energia, entende, Tuco? Sim. Esse é o ponto. Porque não significa que antes você não sustentou as relações. Você sustentou do teu jeito antigo, sustentou durante um tempo. Só que em algum momento você não aguentou mais. Você gastava muito, você usava muito de você. Agora você consegue sustentar fazendo menos. Entende? Eu preciso fazer menos esforço agora para sustentar uma relação. Pode ser mais leve, pode ser mais harmônico, pode ser mais equilibrado. Pode ser uma dança gostosa, não precisa ser um heavy metal o tempo inteiro, entende? Cara, o meu rolê era só heavy metal o tempo inteiro. Eu sou dessa galerinha, assim. E no heavy metal quem chega perto? Sim. Ninguém consegue, né? Porque cada um tá aqui, ó. Sozinho, fazendo muito. É o exemplo que eu falei da faxina, né? Olha alguém acelerado, atrasado, assim, fazendo coisa porque tá atrasado na faxina. Cara, se você parar e se perceber, você fica num estado de tensão e, putz, será que eu ajudo? Será que eu não ajudo? Eu pergunto se a pessoa quer alguma coisa, eu não pergunto? Tem gente que consegue perguntar. Geralmente a resposta é não. Né? Quando a pessoa está acelerada, eu te ajudo. Não, fica tranquilo, eu me viro. Então, esse é o fazer demais. Né? A gente está usando exemplo externo, né? De convivência, às vezes, de um casal que está convivendo junto. Mas quais são essas... Pega isso e coloca atitudes relacionais, atitudes que, às vezes... Carinho, demonstração de afeto, demonstração de cuidado, demonstração de impulso sexual mesmo, de querer alguma coisa. Então, coloca esses 4, não precisa ser muito, não precisa aprofundar muito, mas coloca essas 4 atitudes que eu falei, essa intensidade toda. A sensação do outro vai ser a mesma de quando você olha alguém atrasado na faxina. Você vai vir com tanta intensidade, querendo tanto aquilo, que o outro vai olhar nessas 3 atitudes que eu falei, 4 atitudes que eu falei, que o outro vai falar, tá, beleza, de repente eu até quero fazer sexo com você, eu até quero trocar um carinho, eu até quero conversar e ficar juntinho, mas, porra, tá muito. Entende? Eu não dou conta. Aí a pessoa fica 5 minutos e sai, ou a pessoa inventa uma desculpa pra não ficar, entende? Que geralmente é o que as pessoas fazem. Ou a pessoa ela vai se afastando aos poucos, vai minguando a relação. Sem nenhum nem outro saber. Que eu acho que isso é o mais triste de tudo. É quando mingua, nenhuma das duas pessoas sabe por que minguou, o que aconteceu, o que se pode fazer com isso, tira essa oportunidade de crescer, de fazer algo pela relação, né? E as duas saem machucadas pra cacete. Tanto pela relação quanto consigo mesmo, né? E até uma coisa legal, pra ir costurando aqui pra você falar um pouquinho falar do curso no final aqui. Outra coisa que eu percebo, né, quando eu aprendo a me relacionar dessa forma prática, com acordos, com combinados, com contorno, né, com organizações diferentes, até para terminar uma relação, ela é feita com mais amor. Eu estou te falando isso por conta da minha experiência. Quando eu falo mais amor, no sentido... não é que a gente não sinta nada, mas a forma que eu terminava antes era destrutiva. Também sente tudo, também sente muito, mas também sente amor. Isso. Então, no fundo, era tipo assim, ó, era só com raiva as coisas. E para mim, assim, desses ganhos que eu falo que ter tido uma relação que teve a sua profundidade, teve o que foi possível dentro das dinâmicas e ter tido um final com dignidade, com amor, né? E aí eu falo que o que a gente fala aqui para se relacionar não significa que a gente está junto para sempre, mas assim, a gente está sempre nessa relação de não se machucar menos, né?
seja junto, seja separado, a gente se machucar menos. Acho que é essa a lição que eu tiro para mim, assim, né? Como usuário desse E trabalho. terminar com amor, é isso que eu falei, né? Às vezes a gente tende a achar que término tem que ser com dor, só com dor. Terminar com amor significa que não é uma coisa ou é outra, são as duas. A dor, é inevitável. Você vai romper, você vai finalizar, não existe fim sem dor. Né? Para tudo na vida. A dor faz parte da vida, faz parte do ciclo de encerramento. A dor é um sinal para a gente que está em algo finalizando, que tem algo a ponto do fim, né? E incluir o amor na dor é justamente isso, é ficar mais suave, é ficar mais tranquilo esse processo, é ter compaixão pelo outro, em vez de atacar o outro, é poder baixar um pouco mais a tua guarda para finalizar o processo que já é doído para os dois, né? Em vez de ficar com o alerta ligado, cheio do mecanismo de defesa, já está doendo porque tem que terminar, e aí cada um fica cutucando as dores do outro ainda para terminar, ou seja, machuca mais, traumatiza mais ainda. Sim. Não precisa disso. Essa é uma forma? É uma forma. Referencial total. Mas o que você pode formar, que acho que é isso que você chegou, né? Chegar num momento de maturidade emocional dos dois, né? De poder finalizar uma relação dessa forma, com amor. Eu também já experimentei de você conversar mesmo, falar, não deu mais certo, junto a gente não dá mais. E para mim, foi. E foi como foi, né? Não precisa excluir a experiência, a memória, o que foi. Sim. A nossa relação foi assim como a vida termina e tem um ciclo e fecha, Sim. Uma faculdade tem um fechamento, um trabalho tem um fechamento, uma relação às vezes também tem um fechamento. Sim. Esse negócio de felizes para sempre é hollywoodiano, é desenho, nem sempre é para sempre. Nossa, e é interessante que você está falando isso daí, eu tô lembrando de quando eu fiz o Para Amor Dar Certo, que você também trabalha as questões possíveis das relações anteriores também. Sim, legal você ter puxado isso. Um dos pontos altos do curso, antes de você falar, né, se você permitir, eu vou falar um pouquinho. Além do referencial que a gente aprende, além de ter toda essa conversa, né, sobre amor, sobre se relacionar, um dos pontos altos, na minha visão, do curso é onde a gente pega não só a referência familiar, mas a gente começa a pegar as referências da nossa experiência, das suas relações passadas. Como foram as suas relações passadas? E um dos pontos altos que a gente tem é você fazer um processo de cura para você limpar a tua referência passada. E limpar, quando eu falo limpar, não é tirar, não é arrancar fora, não é deletar. Pelo contrário, é limpar a dor, o ódio, a raiva. Você conseguir limpar em você isso, né? Se reorganizar emocionalmente com essas relações, ficar em paz com essas relações, para que então você, o coração que está fechado, possa abrir de novo e você se sentir disposto a se relacionar. Seja com a mesma pessoa que você está, mas de uma forma diferente, porque você vai mudar, né? Você vai estar mais disposto na relação, ou seja para uma relação nova, alguém que vai chegar aí. Né? Então a gente tem esse momento que eu acho que é um dos pontos altos do Para Amor Dar Certo. Não, eu tô lembrando que falo que eu sou muito sensível e emocional. E eu me lembro como foi impactante para mim essa experiência. É muito lindo esse processo. E para gente ir costurando aqui o final, você tem um conteúdo programático como é que quando vai acontecer? Fala para a galera. Vou falar. Então, a vivência, né, trazendo uma referência à vivência antes, quando o Tuco fez, que eu fiz, acho que eu já fiz mais de 10 turmas, eu acho, alguns anos atrás, e era de um dia só. Era um workshop de um dia. E ao longo do tempo, por conta do conteúdo, de ter mais espaço, de algumas coisas que eu incluí, eu percebi que precisava de mais um tempo. Então agora eu estou relançando com um dia e meio praticamente. Né? Então a gente vai começar na sexta de noite, trocando uma ideia, conversando, passando alguns conteúdos para dar um embasamento para todo mundo. Né? E aí eu falo sobre visão sistêmica, ordens do amor, referências de amor, que é um pouco dessa conversa que a gente teve. Isso na sexta, para dar um pouquinho de teoria mesmo, porque é importante a gente ter esse embasamento. E aí no outro dia, o sábado vai ficar muito mais o quê? Muito mais experiencial. Ter mais tempo e espaço para experimentar, para vivenciar, para ter tempo para lidar com as emoções, porque eu lembro de um dia era bem intenso, esse processo que a gente falou, que eu falei,
pegar a referência passada, limpar, se abrir para um novo amor, é lindo falando. Você vivenciando é muito intenso, né? Não é à toa que você trouxe a memória, é muito intenso. Então o que eu percebi é que precisa de um tempo maior. E aí o sábado o dia inteiro, das 9 até as 18, 19 mais ou menos. Sim. Aqui em Santos. A gente vai, em Santos, a gente vai ter essa experimentação. Então, aí eu continuando o conteúdo programático aqui. A gente começa o sábado de manhã fazendo uma meditaçãozinha ativa, um heart chakra, para sentir o coração, sentir esse pulso. Aí vamos falar de pilares de relação saudável. Eu vou pegar uma cola aqui. Pilares de relação saudável, então eu vou conversar com as pessoas e formar essa referencial, sabe? Tá, beleza, legal, entendi. O que é bom? O que é importante eu ter numa relação? Como eu falei, a gente não para pensar sobre isso. Vamos parar para pensar. O que é importante ter numa relação? Né? Uma das coisas, por exemplo, que é importante ter numa relação que a gente falou um pouquinho aqui, é esse impulso de intimidade, de profundidade, de querer crescer, de querer construir algo junto. Uma relação ela tem que ter um propósito. Se não tem propósito, a relação para que tem? E é onde a relação começa a geralmente minguar. Então esse é um dos pilares, né? Sexo, intimidade, sexualidade é importante ter na relação. Porque senão fica uma relação só de parceria, de amizade, que é comum isso acontecer também nas relações. E não é que é ruim, é bom isso. É bom você ter um amigo, é bom você ter um companheiro, uma companheira, é bom você ter isso. Mas aí já não é relacionamento afetivo. Sim. Aí é o momento de usar esse amor e falar, ok, vamos caminhar separado. Sim. Entende? Vamos caminhar por dois caminhos diferentes. Entende? Então, esse é um dos pilares. E aí tem outros, né? Não vou dar spoiler. Vou falar tudo. Mas a gente fala sobre isso. E até para a galera aqui, para fazer um... gente, vai no Instagram, segue o Felipe. Se você é daqui de Santos, da região, fala com ele no direct ali. E na verdade, assim, ó, mesmo se você não é de Santos, eu vou contar uma novidade que eu... Spoiler. Que eu tô forçando o Felipe para a gente levar isso pro online, sabe? É verdade. Já tem esse impulso, esse desejo meu, e o Duco tá super me apoiando e me incentivando. Isso, e que eu acho que, putz, cara, a gente... eu acho que essa ferramenta, né, ela pode ser muito bem utilizada e muitas pessoas que estão, às vezes, em lugares distantes, em outros países, e elas podem também usufruir desse conteúdo que eu falo que para mim foi muito bacana e eu gosto de compartilhar o que... Eu falo que eu sou egoísta, mas nem tanto. Eu consigo compartilhar com eu gosto de compartilhar o que é bom para mim, eu também compartilho com os outros. Isso. Eu sou bonzinho. É bem isso. O online é outra coisa também que vai ter, eu ainda não tenho data definida, vou lançar aqui. Mas me segue lá e mais para frente eu vou divulgar. Mas provavelmente eu vou fazer uma turma também ainda esse ano, em São Paulo. Então, se tem alguém que é de São Paulo, fica atento aí, que eu provavelmente vou fazer uma turma dessa em São Paulo, no finalzinho de novembro, começo de dezembro. Isso. Só para terminar aqui o conteúdo, deixa eu terminar. Pilares, Linguagens do Amor, vou falar, é uma forma de comunicação, é um livro super bacana, quem tiver curiosidade. Gosto. É uma estrutura super bacana para você aprender a se aproximar do outro, a conseguir sentir afeto e demonstrar afeto. É super massa esse conteúdo, né? Sim. Aí, vou falar limite entre espaço pessoal e relacional, que é isso que a gente está falando da proximidade e distância, como que eu formo isso, como que eu aprendo a identificar. Liberação e integração do amor negativo, aí é aquela vivência que a gente falou que é o ápice, né? Eu consegui limpar isso para trás e me abrir e aceitar um amor diferente, um amor mais saudável, um amor novo. E a cereja do bolo, eu não sei se na tua turma teve isso, acho que teve. É um alinhamento se não teve, eu vou fazer de novo. Vai reivindicar, tá certo. É um alinhamento com ancestralidade. Eu faço tipo um processo guiado, processo guiado para meio que em nome do amor, sabe assim? Você ir retomando todas as gerações da tua família e olhando você com um olhar mais amoroso, olhando essas histórias para trás e depois realinhando ela, limpando a referência com mais amor, você olhando as suas referências com mais amor, né, para se sentir mais disposto e mais potente para amar, mais potente para se relacionar, enfim, esse é o conteúdo programático. Show. Então, e a data é semana que vem, dia 29 e 30, gente. 29 e 30 de sexta e sábado que vem. E uma coisa interessante, para quem já fez, né, quem já participou do curso, eu estou dando um desconto, estou dando uma porcentagem aí, então fica o convite para quem já fez, já fiz. Tem algumas coisas novas, quem está vendo a live vai perceber que tem coisas novas, né?
até porque eu mudei também, eu vou colocar alguns conteúdos, né, novos. E aí eu estou dando um desconto para quem já fez e quer refazer a dinâmica, quer ver esse novo modelo, tem um desconto aí bacana também, para incentivar o pessoal a retomar, para a gente retomar essa primeira turma com tudo aí. Show. É isso. Gente, agora pergunta aí, valeu a pena? Não valeu? Olha como eu sou legal, eu compartilho os meus amigos com vocês. Olha como eu sou bonzinho. Me amem, olha como eu sou bonzinho, me amem. Eu sou ariano, gente, eu sou muito possessivo. Eu consigo compartilhar meus amigos com vocês. Gente, olha valeu só. mesmo. Foi maravilhoso esse papo. Eu foi sabia mesmo, que ia ser legal, mas foi muito mais legal. Foi maravilhoso aqui. Eu agradeço a sua disponibilidade, Fio. E eu agradeço a oportunidade. A todo mundo que está aqui, Carol, Thaís, Felipe, que está lá dos Estados Unidos, todo mundo que esteve com a gente aqui, ó, pode mandar um monte de beijo. Ó, sejam generosos, do jeito que a gente foi generoso com vocês. Compartilha essa live lá no seu stories. Compartilha com seus coleguinhas. Sabe? Não guarda só para você. Sabe? Não seja. Faz que nem o Tuco. Faz que nem o Tuco, compartilha. Rose também. Não, mas ó, usando um pouquinho. Fala você. Eu falei assim, ó, a gente falou tanto de amor, assim, de transbordar, aqui, de organizar diferente. Eu vou fazer diferente daqui. Eu vou transbordar essa live aqui, ó, para alguém que está assistindo, que gostaria de conhecer uma forma de colocar medidas saudáveis dentro de uma relação, seja elas quais forem. E assim, ótimo. Brincadeiras à parte, o que mais me toca nesse trabalho, e tem o meu amigo Cal, ele trabalhou comigo na época que eu trabalhava com informática, antes de eu começar nesse processo aqui. E, na verdade, esse desejo já era antigo. O que eu sempre quis? É que a gente pudesse ter um mundo com melhores relacionamentos. A gente não está falando só de relacionamento afetivo entre homem e mulher, entre mulher e mulher, homem e homem, não é. Relações em geral, né? Relações em geral, sabe? É uma forma de contribuir efetivamente para um mundo melhor. Não é um discurso maluco, sabe? Não, é a gente compartilhar. E talvez de uma forma objetiva e intencional, organizada, a gente poder se machucar menos, poder se vincular mais. Acho que é essa... e se aproximar mais, né? De uma forma saudável. Eu acho que é isso mesmo. Eu ia até falar um negócio, mas nem vou falar. Eu ia falar para dar uma alfinetada em alguém que você conhece. Tem uma coisa que eu lembrei de fulano. Compartilha também. Já que você não quer falar, deixa que a gente falou aí na live. Eu vou salvar a live aqui e marcar aqui a galera aí. Muito obrigado. Mas foi massa. Obrigado a todos. Eu que agradeço, Kiko. Cara, obrigado, cara. Muito massa mesmo. Obrigado pela oportunidade, pela tua disponibilidade, pela parceria, pela amizade de sempre e pelos apoios. Tu que é um grande apoiador. Ele e a Adri são os meus apoiadores aí de projetos e de caminhada. E quem já esteve comigo, e isso é uma coisa assim que a gente brinca aqui todos, mas eu acho assim que o mundo, né, no apoio mútuo, ele é muito mais prazeroso de a gente viver, saca? A gente foi construído meio na competitividade, mas o mundo cooperativo e colaborativo, ele é mais foda, saca? Com certeza. Eu acredito muito nisso e para mim é um prazer poder, como eu falei, compartilhar com outras pessoas que me conhecem, pessoas que eu gostaria que elas conhecessem. Tipo assim, é isso. É generosidade mesmo, né? Mas eu sou muito grato. Obrigado aí pela oportunidade. Beijão. Obrigado, pessoal. O teu pessoal que me recebeu também. Tamo junto. E quem tiver interesse, segue aí. Não tem mais meu, agora é tudo nosso. A Aninha tá aqui, ela falou amor livre e compartilhado. É isso aí, Aninha. Gosta sim. Valeu, gente. É certo, obrigado. gente. Valeu. Falou, Tuquito. Abraço. Obrigado.